Amém? Estava me lembrando, 12 anos, né, Marli? Marli está ali. 12 anos, em 2009, no dia 6 de setembro, eu preguei também às vésperas de um 7 de setembro. 7 de setembro acontecem coisas importantes, gente. Né? Na nossa história como ministério. Foi em 7 de setembro, se não me engano, que o pastor Daniel foi ungido na rua, lá no Largo do Correia. Foi em 7 de setembro, assim, antes de convocações de evangelismo. E num dia daqueles, eu estava lembrando a Marli, há 12 anos a Marli se convertia aqui na igreja. Né? Um domingo que eu preguei na véspera de um evangelismo que a gente ia fazer no bairro dela. Então, eu creio, né, que hoje também um tempo profético, um tempo de cumprimento está acontecendo sobre a sua vida. Se você veio até esse culto, essa igreja essa noite, se você chegou aqui na transmissão pelo YouTube, é porque Deus quer te acertar com essa palavra. Sabe, é para você. Eu sei que às vezes a gente fica na igreja sentado, esperando que aquela palavra, seria tão bom se fulano estivesse aqui, se minha esposa, se meu marido, se meu cunhado estivesse ouvindo isso. Mas se é você que está aqui, é com você que Deus está falando. Ele quer te ensinar algumas coisas e eu creio que vai fluir uma unção nesse lugar para tocar a sua vida, para te confrontar, porque a palavra de Deus é espada, e a espada ela corta, ela faz separação, isso aqui é de Deus, isso aqui é da sua carne, isso aqui é da sua alma, né? A espada ela serve para isso, ela corta, ela retira, e o Senhor deseja essa noite, sabe, tirar de nós, pedir de nós renúncias, pedir de nós alguns sacrifícios, perdermos coisas por amor a Ele, amém? Que venha essa noite um sopro da parte de Deus, um sopro que reanime a sua fé. Eu oro para que o Espírito Santo traga um despertar da fé aqui, de muitos que, quem sabe, entraram aqui com o coração tão apertado, com tantas dúvidas, com tanto medo, tanta incredulidade, dificuldade de acreditar, dificuldade, sabe, de sentir de novo aquele fogo por Deus, aquela fé tão inocente. Entende? A criança, ela não tem antecedentes, então se você falar, ela acredita. Você fala, ela acredita em você. E quando a gente se converte, a gente ouve e acredita. A gente é ensinado, a gente quer logo botar em prática. E aí, com o tempo da caminhada, a gente vai ficando, né, mais sofisticado, não sei. A gente começa a achar que para ser ouvido por Deus tem que ter algumas outras coisas. A gente acha que nem sempre acontece. A gente começa a ficar mais duro. Tem gente que não fica maduro. Eu brinco, né, que fica mais duro. Tem crente que não fica maduro, fica mais duro. Então, que com o passar do tempo, da tua história de cristão, você não fique mais duro. Que você fique maduro. Que você ouça a palavra e que ela produza fé no teu coração. Que você ouça e se associe dentro de você produzindo fé. Eu queria ler alguns textos. 1 João, capítulo 2, vem comigo. 1 João, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Quem achou, diga amém. Aleluia. O texto diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas... Está na tela, né? Ótimo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Quando eu era novo convertido, eu não sabia o que era concupiscência. Ali naquela versão está o quê? A cobiça? Ok? Acho que é assim. Concupiscência é desejo forte, tá? Tem até a história daquele irmão que, na hora de orar, ele ouviu essa palavra na Bíblia e pediu: Senhor, derrama a concupiscência sobre cada um aqui. Ele não sabia. Aí alguém falou: amém não, está amarrado, né? E o irmão não sabia o que era concupiscência. Concupiscência é desejo forte, desejo da carne. E João está falando o seguinte: olha, tudo que há no mundo passa. Passa. Você vai ter uma vontade forte, uma cobiça forte, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne.
as coisas da vida, essas coisas alimentam a sua carne, mas essas coisas passam. Essas coisas são passageiras. O amor ao mundo disputa lugar no nosso coração com o amor a Deus. Por que a gente ouve tanto falar que as pessoas estão esfriando no seu amor por Deus? Esses dias eu estava orando, eu perguntei, Deus, por quê? Como que a gente faz alguém amar a Deus? Como que alguém pode amar Jesus? Como amá-lo? Como ensinar alguém a amar? Como que alguém pode amar a Deus? A primeira coisa, você precisa deixar de amar algumas outras coisas que ocupam esse lugar. Você não pode amar, né? O texto fala que não tem como. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não dá. O amor do Pai não disputa lugar. Ou ama o mundo, ou ama o Pai. Então, se você ama o Pai, você precisa deixar de amar o mundo. Para você crescer no seu amor, na sua caminhada com Deus, abandonar, recusar aquilo que o mundo te oferece. Eva também foi tentada nesses níveis aí. Concupiscência dos olhos, desejo forte da carne, soberba da vida, o orgulho, a inutilidade, a futilidade dessa vida. Basta abrir um minuto o Instagram e você vai ver como as redes sociais se alimentam de soberba da vida, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Cuidado para você não se pegar amando essas coisas, desejando uma vida que não é sua, uma vida que Deus não quer para você. Não ameis o mundo. Cuidado para não acumular desejos que não são os desejos que Deus quer para você. O que Ele quer que você deseje? Mateus capítulo 6, vamos para lá? Versículo 19. E a gente vê uma sociedade muito doente da alma, né? Muito doente, problemas emocionais. Isso tem a ver com uma formatação de comportamento social. Parece que nos é imposto, né? Você tem que viajar nas férias. E aí a pessoa não tem dinheiro e ela se endivida, porque todo mundo viaja nas férias. Nos é imposto, porque você está vendo ali, ó, está acompanhando, está compartilhando, está vendo uma vida que não é a sua realidade daquele momento. Em vez de se contentar e ser grato com o que você tem naquele momento, às vezes você quer aquilo que o outro tem. Amém? Você está entendendo? Se está falando contigo, permaneça rindo e olhando para frente. Amém? Que eu não vou saber que é com você. E quando a gente está aqui na frente e a pessoa muda a cara, a gente sabe, falei um negócio que é com a pessoa. Então, quando eu estou no meu lugar e o apóstolo fala uma coisa que é para mim, eu fico... que ele não vai saber que aquilo é comigo. Entendeu? Então, fica aí no seu lugar, sorrindo e olhando para frente, que eu não vou saber. Mas acontece, não acontece, gente? Com vocês não, mas em outras igrejas acontece. Em outros bairros, né? Acontece. A pessoa olha a vida dos outros e gosta daquilo e quer aquilo para ela. Ela ama as coisas que estão no mundo. E ela acha que ela tem que ter de qualquer forma. Cuidado, que o amor do mundo quer disputar muitas vezes o amor do Pai dentro de você. Mateus 6,19. Não acumulem para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Está falando de dinheiro. Né? Aquilo que a gente bota dinheiro é aquilo que a gente realmente ama. Aquilo que a gente... eu amo o conhecimento da palavra. Não estou falando porque eu tenho livraria não, tá, gente? Mas a pessoa não compra um livro. Não precisa comprar comigo, compra... Eu amo conhecimento, mas não compra um livro. Onde você bota o seu investimento é onde está o seu coração. Aquilo que você verdadeiramente ama. Às vezes, e eu estou falando para mim também, às vezes eu não calculava o preço do que eu ia comprar se fosse comida. Um hambúrguer, né, mãe? Aí você pode ser o preço que for, né? A pessoa dá, porque aquilo desperta nela uma felicidade, um apetite, né? É aquilo que o coração dela está. O coração está no estômago.
Na verdade, aquilo que a gente bota dinheiro, a gente está botando no nosso coração, de certa forma. Onde está o teu tesouro? Jesus falou, tá? Jesus falou. Onde está o seu tesouro? Ali está o seu coração. Onde você aplica, né? Ah, eu acredito na educação. Investe nos seus filhos, investe na educação, investe na formação. Onde você bota o seu tesouro, ali está o seu coração. E Jesus é muito enfático, olha, para me seguir precisa renunciar ao mundo, precisa não querer acumular e bater todas as metas que existem nesse mundo. Às vezes a gente se estressa muito e entra numa paranoia, numa ansiedade exagerada por causa de metas que a gente mesmo se coloca. E quando eu estou falando com vocês, gente, isso aqui tudo é fruto de muita conversa com a Camila e de muito do que eu já passei. A gente se coloca uma meta de produtividade, porque eu vou alcançar isso no meu trabalho e essa meta tal. Existe algo bom nisso, mas existe um desequilíbrio. Porque às vezes a gente coloca um excesso de expectativa em metas de coisas dessa vida. A gente coloca um excesso de expectativa em metas de coisas dessa vida. Esse é o ano que eu vou comprar, que eu vou ter, que eu vou adquirir. Entende? Deus sabe o que você precisa. Você vai amá-lo, você vai trabalhar, você vai ser trabalhador, você vai ser o melhor lá, você vai se esforçar, você vai se aperfeiçoar, você vai trabalhar e Deus vai te recompensar com o que você precisa. Amém? Vocês estão quietos, gente? Está escutando, Tamara? Está assimilando? Tá certo. É porque alguém uma vez me falou isso, né? Que é porque está pensando, Felipe, que eu estou pensando. Aí demora para refletir. Vai ser que pregador pentecostal, né? Não que eu me enquadre como pregador pentecostal, mas assim, nas igrejas, né? A gente gosta dessa interação, né? De saber. Tá entendendo? Aham. Entendi. Certo. Beleza. Pode continuar. E aí quando fica quieto, a gente fica assim, será que está entendendo? O que eu estou querendo dizer é, trabalhe, se esforce, cresça, mas não coloque todas as suas metas e expectativas em coisas dessa vida. Não acumule tesouros na terra. Mas Jesus fala, pelo contrário, coloca metas, expectativas nos tesouros no céu. Amém? Por exemplo, você vai levar alguém para o encontro com Deus, é um tesouro que você colocou na conta eterna, porque essa vida aí que você conquistou, ela vai durar para sempre. A traça não vai corromper, né? Tudo que você pode adquirir, um dia vai ser destruído, vai quebrar. Um sapato vai ficar gasto, uma bolsa vai estragar, tudo vai deteriorar. Agora, uma vida que você fez a diferença, uma vida que você tirou das garras de Satanás, que você ajudou, você foi um canal de Deus, tesouros no céu, isso aí você pode acumular, que isso aí a traça não tem poder de tirar, amém? A traça não pode. Então vamos acumular tesouros no céu, não coloca um excesso de expectativa e metas que podem adoecer a tua alma. Jesus falou, olha, João falou, né? Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo, né? O amor do Pai não está nele. Então, muitas vezes a alma adoece quando a gente se cobra conquistas assim. Às vezes eu falava com a Camila, né? Eu tinha metas assim absurdas. Vou aprender inglês em 1 ano. Estou tentando ainda. E aí a gente coloca, né? É bom você colocar metas. Não estou dizendo que você não tem que colocar. Mas às vezes a gente coloca coisas inatingíveis. Às vezes a gente é carrasco da gente mesmo, né? A gente fica mal porque não conseguiu cumprir com aquela expectativa. Cuidado. Porque pode ser que essa noite o Senhor tenha te trazido para cá para dizer, olha, todas as coisas que você estava buscando, ou uma boa parte dos grandes sonhos que você tinha, não eram meus sonhos para você. Quem sabe o que você está ouvindo essa noite, seja para Deus dizendo, ei, para de construir sobre uma coisa que eu não quero para você. Expectativas que você talvez tenha, que não são as expectativas que Deus quer. E eu oro, né, passei um tempo aqui orando, eu oro para que Deus também fale com você. Porque eu falava com Camila, eu vou falar a palavra, mas existem coisas muito específicas. Aqui não dá para ficar liberando profecia para cada um, né? A profecia é a palavra e o Espírito, você fala, Senhor,
tem algo aqui, Senhor? Tem algo aqui que eu estou construindo uma expectativa de vida que não é a tua? Tem algum tesouro aqui que eu estou me cansando, adoecendo em busca disso e não é o que você gostaria? Porque a cruz tira os fardos. Jesus disse: aprendam de mim porque eu sou manso e humilde. Olha, vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados, mas eu vou aliviar vocês. Então é normal que o evangelho que pede renúncia do mundo, o evangelho que pede tome a sua cruz e me siga, o evangelho que pede larga tudo e me segue, ele alivia você. Uau! Então quer dizer que se eu estou sobrecarregado, é porque eu estou carregando coisas que são expectativas dessa vida. Vou repetir, se eu estou cansado e sobrecarregado, eu estou carregando expectativas que não são expectativas do evangelho. Porque a cruz que me pede a renúncia desse mundo é a mesma cruz que alivia. Jesus tinha tudo, essa eu ouvi hoje. Jesus tinha tudo para ser uma pessoa mentalmente estressada. Ele era perseguido de morte desde os 2 anos de idade. E ele falou: eu sou manso e humilde, aprendam de mim. Ele quer tirar o fardo de sobre você. O fardo de querer acumular coisas nessa vida, acumular coisas nessa terra e amar o mundo. Talvez seja duro para você fazer algumas recusas nessa noite, fazer algumas renúncias nessa noite. Mas depois é leve. Depois você vai experimentar a mansidão da decisão certa. A mansidão de ter renunciado tudo por Ele. O fardo leve, o fardo suave. O Evangelho pede renúncia do mundo. Não amar o mundo, não amar as riquezas. E só a cruz pode tirar os fardos que está sobre a gente. É uma renúncia boa. Nós queremos ser, às vezes, eu estava lendo histórias de homens de fé do passado, e a gente, às vezes, quer ser como eles, Charles Finney, Jonathan Edwards, os caras, né, de avivamento do passado, John Wesley. A gente admira a história de fé, de repente, do seu avô, do seu pai espiritual, do apóstolo Renan, de outros homens que marcaram a sua história com Cristo, pessoas que você leu, os apóstolos da Bíblia. A gente admira a história de fé desses homens. E eu, certo dia, estava orando e pensando sobre isso. E o Senhor falava comigo: o que aqueles homens fizeram era um resultado do ensino que eles receberam. E essa noite eu estou aqui para pregar a palavra para você, porque eu acredito que o ensino certo vai produzir uma atitude certa. Às vezes a gente fica muito focado no que John Wesley fez, no que Charles Finney fez. Eles só produziram o que eles estavam ouvindo, o ensino ao qual eles se expunham, seja por uma busca pessoal deles, seja porque também foram ministrados por outros. Então, a gente não tem que estar tão focado no que eles fizeram, mas em qual Bíblia que eles leram. Qual era a pregação que eles se submetiam? Qual mensagem que eles ouviam? Porque o que a gente faz é resultado da mensagem que a gente ouve. Então, queridos, o Evangelho vai produzir em você, como um resultado, uma pessoa que intercede pelo Brasil, uma pessoa que faz renúncias. O cristão que você vai ser é um resultado de um Evangelho que é pregado a você. Não se trata do fazer, mas se expor ao Evangelho da cruz. O Evangelho que tira o fardo de amar o mundo, porque amar o mundo é um fardo. O Evangelho que te pede tudo, esse Evangelho é o único que é capaz de transformar você. Sabe, às vezes a gente fazia apelos, estou falando de mim, tá? Não sei se você fazia também. Mas às vezes eu fazia apelo para a pessoa vir na frente aceitando Jesus, e aí eu era mais brando. Eu falava assim: vem para Jesus, né, porque Ele vai te ajudar, melhorar a tua vida, né? Vem para Jesus que tudo se resolve. Às vezes a gente quer tornar a mensagem acessível e a gente talvez não tenha comunicado da forma como deveria. O Evangelho te pede tudo. Eu quero dizer para você essa noite que ainda não aceitou a Cristo, você que vai aceitar a Cristo essa noite, eu quero que você tenha ciência de que você está decidindo renunciar o mundo
entendendo que você desistiu do mundo, que o mundo deu errado para você e você deu errado para as expectativas desse mundo, da carne, do pecado. É entender, olha, só Jesus tem jeito para mim, porque eu desisti de viver nesse mundo sem Jesus. Isso é a pregação do Evangelho, sabe? Eu contei isso em outro lugar que eu estava ministrando, que certa vez eu preguei e eu disse isso aqui. Eu falei, olha, você que está ouvindo a palavra essa noite, você nunca mais vai pecar direito. Se você se afastar, se você renunciar ao Evangelho, se você se desviar, você nunca mais vai pecar em paz. Porque agora você conhece. Então aquela alegria, aquele prazerzinho que o pecado te dá, nunca mais vai ser bom. Você nunca mais vai pecar direito. E eu falo isso para vocês também. Se um dia vocês quiserem se desviar, você nunca mais vai pecar direito, não vale a pena. Eu falei isso numa pregação uma vez e muito tempo depois uma pessoa disse para mim, sabia que eu estou afastada e toda vez eu lembro que eu não sou feliz, né? Você não é pleno, você nunca mais vai ser pleno no pecado. Você nunca vai ser preenchido, vivendo nesse mundo sem Jesus, tendo o conhecimento que você tem, ouvindo o que você ouviu. Nunca mais. Então desiste de viver uma vida comum nesse mundo e sacrifica tudo diante do Senhor essa noite. O Evangelho que te pede tudo é o único que é capaz de tirar os seus fardos. O Evangelho que te pede renuncia a tudo é o único que é capaz de transformar Saulo em Paulo. Eu creio em pessoas que vão se converter e não que vão aderir a uma igreja. Chega de adesões. Tem que ter conversões. Conversão é, eu era Saulo e agora eu sou Paulo. Paulo fala em Efésios 4, aquele que roubava, não rouba mais. Agora trabalha fazendo com as mãos o que é bom para ter dinheiro para si e para ajudar os outros. Isso é conversão. Entendeu? É uma mudança de perspectiva. Paulo fala exatamente isso que eu estou falando para você em linguagem filipensica. Né? Ele falou isso. Ele falou, aquele que roubava agora trabalha para ter dinheiro para si e para dar para os outros. É a obra completa. Agora ainda é um homem trabalhador e generoso. Isso é ser cristão. O próprio nome que eu falei para vocês de Saulo para Paulo é uma conversão. Saulo, né, era da tribo ali de Benjamim. Quem foi o benjamita mais notório da Bíblia? Saul, né? Foi um rei que a estatura dele era, quando botava assim, os homens reunidos do ombro para cima, ele se destacava de tudo quanto é homem. Então Saul era um homem grande, por isso que ele foi escolhido como rei. Então aquela família ali de Hebreus, quando botou o nome desse menino, vai ser Saulo. Era uma homenagem a um benjamita importante, a uma família importante. Vai ser grande, um grande homem. E depois, a Bíblia não diz que Deus mandou ele mudar o nome, né? Ele passou a ser chamado de Paulo, que quer dizer pequeno. Conversão faz isso. Tu se achava grande na carne, agora você é o meu pequeno. Amém? Conversão faz pessoas que se achavam uma grande coisa segundo os padrões humanos. Se achar alguém, né, de fato, um instrumento nas mãos de Deus. Foi um grande homem, né, na nossa história cristã, mas ele era conhecido como apóstolo pequeno, apóstolo Paulo. Esse era o nome dele. Então a conversão é fazer isso contigo. Se roubava, agora trabalha e contribui. O que você fazia, faz o contrário. Agora você se converteu, você mudou uma rota, você precisa recusar algumas coisas. Eu queria ir para um texto, Hebreus capítulo 10. É um texto que a gente sempre cita para falar sobre fé. Vamos ler o 11 primeiro, depois a gente volta para o 10. Quando você fala sobre fé na igreja, as pessoas sempre vêm com Hebreus 11. Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. E é uma ótima definição, né? Do que é fé. Hebreus 11, 1. Olha aí. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. Irmãos, só que, quando a gente lê a Bíblia,
Você sabe que a Bíblia no original ela não foi escrita em capítulos e versículos, né? Por que eu estou reforçando isso? Porque quando o autor escreveu, ele esperava que as pessoas lessem uma carta, do início ao fim. Então eu estimulo, sempre que você puder, pegar uma carta e ler de uma vez. Gálatas, Efésios, Hebreus. Só quando você tiver, né, não deu tempo, você corta a leitura. Porque todo corte acaba prejudicando uma linha de raciocínio que está sendo desenvolvida. Você concorda comigo? Se aquele autor escreveu uma carta completa, quando você corta, por que foi cortado em capítulos? Para você localizar, né? Capítulo 11, verso 1, fica fácil de localizar. Mas, às vezes, a gente isola o texto e perde algumas pérolas. Eu quero poder ler com vocês isso aqui, contextualizando com o capítulo 10 e com o restante do capítulo 11. Você vai comigo? Amém? O que é fé? Amém ou não amém? Amém. Então, vamos nessa. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Sempre que eu lia esse texto, é uma boa definição, mas eu não me atentava para um detalhe que a nossa cultura, que a gente automaticamente pensa quando ouve a palavra coisas. Coisas que se esperam. Qual é a sua expectativa? Bem, se você é um cristão, de primeira eu deveria apresentar para você Mateus 6, que diz, não acumulem tesouros na terra, acumulem tesouros no céu. A sua expectativa, primeiro, deveria ser ganhar almas, pregar o reino de Deus, aleluia. Eu creio que quando essa carta foi escrita para os cristãos hebreus, eles já tinham superado essa fase de as coisas que se esperam. Eu quero um carro novo, a casa própria, a vitória, culto da bênção, aleluia. Eu espero que eles já tenham superado isso, eu creio que sim. Mas, inevitavelmente, gente, quando a gente lê assim, fé é a certeza das coisas que se esperam, as coisas muitas vezes esperadas por nós são conquistas pessoais. E Deus quer nos dar essas coisas. O problema é a nossa expectativa. O problema é o nosso foco. Né? Adão foi criado no jardim do Éden. Né? Então, quando ele abriu os olhos, ele só tinha coisa boa. Por isso que a gente quer coisa boa para a nossa casa, a gente gosta de coisa boa, a gente gosta da excelência. Só que qual era o segredo da prosperidade de Adão? Ele trabalhava durante o dia, era trabalhador, não ficava em casa fazendo nada, que aí não vai prosperar, né? Ele trabalhava e, na viração do dia, ele se relacionava com Deus. O que você precisa fazer? Trabalha e se relaciona com Deus. Trabalha e se relaciona com Deus. E aí, carro, casa, vai acontecer. Amém? Mas não é disso o assunto da fé de Hebreus. É isso que eu quero tratar essa noite. Quando ele fala fé é a certeza das coisas que se esperam, o autor de Hebreus, no meu entendimento, não está pensando que os crentes estão esperando a casa própria. Ok? Estou falando alguma coisa assim muito chocante? Para contextualizar, como eu falei, não vamos cortar o capítulo, vamos voltar para o 10, verso 32. Olha o que ele fala para esses crentes hebreus. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Aqueles cristãos hebreus, grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com... Você está comigo aí, 10:34? Aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós patrimônio superior e durável. Para tudo. Ele falou que esses crentes aceitaram. Olha aí. Aceitaste com alegria. Volta para mim na tela, que eu quero essa versão aqui que está aqui. Aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir vós mesmos um patrimônio superior e durável. Então, quando ele fala que fé é a certeza do que não se vê, é eu saber que se eu perdi tudo, o que eu tenho e o que eu não vejo, é muito maior do que o que eu perdi. Tem gente que não se recupera do trauma de ter perdido dinheiro, de ter quebrado, de ter falido, de ter frustrado. Ele está falando que esses crentes se alegravam, porque mesmo tendo perdido tudo, eles sabiam que tinham um patrimônio.
É esse o contexto, olha aí. 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito, e é isso que importa, a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual é a promessa? Ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Está falando do Messias. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele a minha alma não tem prazer, a minha alma não se compraz. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé para a conservação da alma. Entendeu? A fé é a certeza, presta atenção, oh meu Deus, ele acabou de falar que aquele que vem, virá, não tardará, o Messias, a cidade de Jerusalém celestial, invisível, não tardará. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos os justos que vivem pela fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que eu estou esperando, gente? Qual é a coisa que eu estou esperando? É a vinda dele, é a cidade que vem de lá, é disso que ele está falando. Olha, fé é você não se abalar com o que você está passando, se você foi espoliado, se perdeu os bens, se perdeu o patrimônio, se ficou pobre, se passou, porque, né, todo mundo, de certa forma, passou um aperto. Passamos ou não passamos? Acho que boa parte passou. E isso não importa. O que importa é que, fazendo a vontade de Deus, eu não seja daqueles que retrocedem, mas daqueles que são da fé. E a fé é a certeza de quem eu espero. Aquele que vem virá, não tardará. Só para você ter certeza, que eu não estou te induzindo a uma interpretação. Versículo 24, do capítulo 11. Ele começa a dar vários exemplos de fé, né? Aí vem a galeria dos heróis da fé, né? Pela fé, Abel, pela fé, Noé, pela fé, Abraão. Leia esse capítulo com calma. Vai falar de vários exemplos de fé do Antigo Testamento, que não são pessoas assim que tiveram fé para conquistar coisas. Tiveram fé para fazer a vontade de Deus, para esperar as promessas de Deus. Versículo 23, vou ler o 24. 11, 24. Pela fé, Moisés, quando homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, aquele que vem e virá. Ele esperava uma cidade invisível, um redentor invisível, sabe? Aquele povo esperava a vinda do Messias, porque ele considerou o opróbrio de Cristo maior que as riquezas dos tesouros do Egito, contemplava o galardão. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. O que me chama a atenção são os verbos, porque ele fala assim, pela fé, recusou. Pela fé, abandonou. Essa noite é uma noite de fé, aleluia? Fé para recusar. Fé para abandonar. Aquilo que é visível por causa daquilo que é invisível. Amém? Fé para recusar, fé para dizer não. Às vezes você tem uma boa proposta diante de você. Surgiu uma grande oportunidade para mim. Tenho que aceitar. É uma ótima proposta. Apareceu, ele tinha uma herança. Hebreus está falando, olha, ele podia continuar no palácio. Ele podia ter a herança da princesa lá do Egito, que criou ele. Mas ele preferiu ser maltratado a usufruir dos prazeres do Egito. Então, às vezes, é pela fé que você vai recusar e pela fé você vai passar um perrengue. Eu conheço pessoas que pela fé abandonaram relacionamentos amorosos, ilícitos, que davam dinheiro. Eu conheço. E ficaram pobres. Passaram dificuldade. Mas fizeram a vontade de Deus. Para fazer o que é certo. Então, pela fé, se recusa também. Pela fé se abandona. Pela fé se rompe com aquilo que é ilícito, com aquilo que é errado. Amém, gente? Alguns vão ter fé e vão alcançar sucesso, um sucesso que é notório diante dos outros homens. Também não estou dizendo que é só perrengue.
pela fé também você pode alcançar notoriedade. Acontece também. Pode alcançar notoriedade, você pode ser reconhecido pelas pessoas. Mas outros também não vão ter nenhuma notoriedade. Porque parece hoje, né, que a gente, como eu falei no Instagram, né, a gente fica desesperado para o que a gente faz ser relevante. E pode ser, gente, que nunca ninguém me conheça além de Uaíba. Pode ser que o que eu faça não entre na galeria dos homens, mas entre na galeria do céu. E é lá que eu quero ser conhecido. Amém? Às vezes você aí é um pai que cuida dos seus filhos no temor do Senhor, que faz o culto doméstico, que ministra a palavra, e de repente você não vai ter notoriedade. Mas você fez a vontade de Deus para você, fica tranquilo. É o que é necessário, fazer a vontade de Deus. Não é a notoriedade. A notoriedade é Deus que sabe se Ele vai dar ou não. Alguns, né, que estão hoje, cristãos, cantores, pregadores em notoriedade, e Deus que colocou, glória a Deus. Nos abençoam, nos edificam. Mas é Deus que bota. Não fica querendo, sabe, colocando teu coração e expectativa nisso. Hebreus 11, 32. Para fechar o capítulo da fé, vamos ler junto, que meu tempo está amarelo aqui para mim, daqui a pouco fica vermelho. 32. Que mais eu direi? Então lê depois em casa, todos os heróis da fé aí. Certamente me faltará tempo, e para mim também, para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, e aí se a gente pudesse acrescentar, a gente falaria de Roger, de Marcelo, de Felipe, né? Falta tempo para falar de Hugo, mas assim, tem coisas boas que vocês conquistam pela fé, mas tem renúncia. Olha aqui. Por meio da fé, 33, subjugaram reinos, aleluia, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Olha aí, não tem isso, Daniel, não tem essa história? O leão podia ter comido Daniel também. E Daniel sabia disso. Se Deus quiser livrar, Deus livra. Se não quiser livrar, mas eu só sei que eu não vou desobedecer o meu Deus. Então, alguns pela fé vão fechar a boca dos leões. Está escrito aqui. E aí a história ganha notoriedade. Não é verdade? Extinguiram a violência, 34, do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, aleluia, tiraram força, fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns, agora tem o outro lado também, foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, e a gente está vendo isso acontecer na igreja do Afeganistão, por exemplo. Esse mês no Instagram da igreja, cada dia um país, um nível de perseguição. E a gente está vendo gente que tem o mesmo Deus, a mesma Bíblia, o mesmo Evangelho, mas que, pela fé, também está passando pelo outro lado. E às vezes a gente não quer suportar ser ofendido, tomar um dislike na rede social. A gente parece que não aguenta. Jesus falou, orem pelos que vos perseguem, porque seríamos perseguidos. Está previsto. Está previsto que orem por aqueles que vos odeiam, orem por aqueles que vos perseguem, por aqueles que vos amaldiçoam, quer dizer que seremos amaldiçoados. Pessoas vão falar. Orem, abençoem, bendigam, porque tudo isso está previsto. E esses irmãos estão suportando até o sangue. Aqui no Ocidente a gente não está passando por esse nível. Mas ele fala assim, 36, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos cantos da terra. Todos estes obtiveram bom testemunho por meio da fé. Fé para renunciar ao mundo. Fé para não amar as riquezas do mundo. Fé para não encher o coração com a cobiça da vida, com a cobiça dos olhos, com a soberba desse mundo. Todos esses, ele engloba todo mundo. Os que tiveram sucesso
e os que morreram mesmo. E os que foram maltratados. Ele engloba todos esses, tiveram sucesso pela fé. Você está andando certo na sua empresa, no seu trabalho, na sua família, e estão te elogiando, você está sendo promovido, é resultado da sua fé, da sua fidelidade. Se estão te perseguindo também, porque você faz o que é certo, é pela tua fé e pela tua fidelidade. Todos, por meio da fé, obtiveram isso. Amém? Está previsto, está na Escritura. Todos tiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização. Lembra que ele falou lá no 10, aquele que vem, virá? Qual é a grande promessa? A vinda de Cristo, a cidade invisível. Todos esperavam isso. Moisés recusou tudo para todos os prazeres por uma cidade que é invisível. Aqui no Egito eu não quero ser rei não, mas lá eu quero. Eu quero uma posição lá. Eu quero esse tesouro de lá, eu não quero esse tesouro daqui. Amém? Todos eles, mas eles não tiveram a recompensa, não é verdade? Eles não tiveram a concretização da promessa. Agora esse aqui é para a igreja glorificar de pé. 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então quer dizer que a gente, essa geração, pode ser a geração que vai ver a concretização da promessa. Então a gente tem que ter expectativa nas coisas celestes. A gente precisa aprender a desmamar, recusar, sabe, os tronos, as honrarias, os prazeres que o mundo dá e que Deus não quer que a gente se apegue. Pela fé a gente recusa, pela fé a gente abandona, como Moisés fez. E como a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, por que não entrar no capítulo 12, Paulinho? Só para fechar, como diz o apóstolo Renan de Sá. Olha aqui no 12. Portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o autor da fé e para aquele que vai concretizar a fé, e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da desonra e se assentando à destra do trono de Deus. Deixa eu mostrar algumas coisas aqui. Volta para que talvez a gente não tenha percebido. Eu, como crente, eu sempre ouvi as pessoas falando assim, olha, você está rodeado de uma nuvem de testemunhas. Né? Na escola, o pessoal fala, agora que todo mundo sabe que você é crente, você toma cuidado, porque o testemunho do evangelho, isso não é um conceito errado, tá? Não estou dizendo que está errado, mas existem algumas interpretações que limitam a amplitude da interpretação do que significa estar rodeado de uma nuvem de testemunhas. Presta atenção. Eu achava que testemunha eram meus colegas da escola, que se eu fizesse o que era errado, iam falar mal do evangelho, iam falar mal da igreja. Nuvem de testemunha era minha tia, meus parentes, que fica todo mundo observando, será que ele vai fazer coisa errada? Eu achava isso, você talvez achasse isso também, não é verdade? Então, rodeado por uma grande nuvem de testemunhas, a gente pensando nas testemunhas do presente. Só que, irmãos, a gente leu aqui o capítulo 10, o capítulo 11, ele traz o elenco. Abel, Noé, Abraão, Moisés. Ele fala, não dá tempo de falar de Gideão, de Baraque, de Sansão. E Daniel, a gente viu a referência ali, né? Fechou a boca de leões, é Daniel. Cerrado ao meio, provavelmente foi Jeremias. Tá? Tem aí umas linhas de pesquisa que falam isso. E aconteceu mesmo. Então, Jeremias, Isaías, Davi, Daniel, Moisés. E aí, depois que ele fala todo mundo, ele fala assim, Biblitz, agora que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, tu está entendendo? Ele fala, eles só tinham uma promessa. E pela fé,
Eles recusaram, esperando a concretização da promessa. E nós, que estamos rodeados pelo testemunho de Abraão, de Noé, de Moisés, é como se eles estivessem, eu não sei, lá na glória, com o pai, com um telão, olhando para Camila, assim, vai Camila, agora é contigo! Paulo, Pedro, se não é isso em tempo real no telão, é pelo menos o testemunho deles, diante da eternidade, dizendo, agora é com a igreja de vocês. Agora não é tempo de Paulo, nem de Pedro, nem de João. Agora é você. Amém, gente? É com você. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Amém? É o teu tempo. Diante do testemunho desses homens, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Olhar para o autor da fé e para o consumador da fé. Olhar para ele. E ele suportou a cruz. Nós também vamos suportar a nossa. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Você entendeu? Vamos botar em prática agora? A gente compartilhou aqui um princípio bíblico. Não amar o mundo. Não amar as coisas que estão no mundo. Não acumular riquezas. Ter uma expectativa nas coisas que são celestiais. Ter uma expectativa na cidade invisível. Ter uma expectativa naquele que vem. E por causa daquele que vem, eu não vou retroceder. Eu não vou retroceder diante de coronavírus. Eu não vou retroceder diante de nada. Na história da igreja sempre viveu perseguição, gente. O Coliseu, o Império Romano. E nada parou a igreja. O coronavírus não vai parar a igreja. Mas o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos dos que retrocedem. Eu vou continuar. Ele fala, livrem-se do peso do pecado que todos os dias tenazmente te assedia. Livra de todo peso de pecado. E eu quero chegar a um momento prático com você agora. O que você vai deixar essa noite? Quais as renúncias? Tem gente que em Hebreus 12 faz a separação entre peso e pecado, né? Que diz que é para se livrar do peso e do pecado. Porque tem coisa que não é pecado, mas é peso. Livre-se do peso e do pecado. Livre-se. Livre-se. Que renúncias você fez por Jesus? Que renúncia você vai fazer por Jesus essa noite? Diante de tão grande nuvem de testemunhas. O que você quer de mim, Espírito Santo? Eu oro nessa noite por mim, eu oro por essa igreja, eu oro por nós, Pai. Que renúncias você quer que a gente faça? O que eu preciso deixar essa noite? O que eu estou amando que eu não deveria amar dessa forma? Que eu não estou dando espaço para o amor do Pai dentro de mim? Quais os amores que eu tenho que deixar? Às vezes é uma amizade. É um relacionamento torpe, que não produz, tem que romper. Não tem fruto, não está edificando para a tua fé. Às vezes é uma oportunidade que parecia boa, oportunidade financeiramente atrativa para você. Às vezes era algo que você amava muito. Mas você está vendo que está produzindo um estresse, um fardo sobre você. Aquilo se tornou um fardo. E o Evangelho, ele tira os fardos. Então, quando você renuncia, na verdade, você recebe um alívio. E nessa noite, eu quero que você receba o alívio que a cruz promove. Crucifica nessa noite. Começa a orar, você pode fazer isso? Você não precisa esperar, pode começar. Senhor, eu deixo aqui, nessa noite, com o temor ao Senhor, eu começo a deixar aquilo que você pediu para eu deixar, a renunciar aquilo que você pediu para eu renunciar, olhando para Jesus. Vem, meu amor. Amém? Começa a orar, fecha seus olhos, não olha mais para nada.
Às vezes a gente tem uma expectativa do que vai acontecer, se a gente vai na frente, se não vai, se o ministério vai cantar ou se não vai. Eu não estou com pressa, não estou preocupado com isso, eu só estou preocupado que você sacrifique, que você renuncie, que você entenda o que o Espírito Santo está pedindo de você, e Ele quer algo mais. Ele quer algo mais de você. Essa palavra vem essa noite para dizer, eu quero algo mais de você. Nós queremos algo mais de Deus, Ele quer algo mais de nós. Eu quero, Senhor, sacrificar, eu oro nessa noite, eu sacrifico tudo aquilo que está causando estresse para mim, fardo para mim. Eu deixo no Teu altar, Senhor, e recebo o Teu alívio. Eu recebo a Tua paz, por saber que eu estou fazendo a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, eu quero que a gente, com muito discernimento, você continue orando e pedindo, Senhor, mostra tudo que eu preciso romper, tudo que eu preciso deixar, pecados, você não precisa nem perguntar ao Espírito Santo, você sabe, você vai deixar nessa noite, você vai fazer um memorial, você vai se lembrar desse 5 de setembro, foi nesse dia que eu larguei a minha vida de imundície, de pornografia, eu larguei por amor a Cristo, por amor à cruz de Cristo, entendendo que Ele suportou muito mais afronta do que eu. Larga o pecado que tenazmente te assedia. Eu queria que com seus olhos fechados e coração sensível você ouvisse essa experiência aqui da Bruna. Semana passada eu tive um sonho que primeiro eu tive um entendimento, mas conversando com a Camila, ela me mostrou que podia existir um outro lado, né? E nesse sonho era como se fosse uma corrida, era como se fosse uma Olimpíada, e eram pessoas da igreja, eram pessoas cristãs correndo essa corrida, e quando era dada a largada, não era alguém mostrando alguma bandeira ou alguém falando, era uma voz muito forte falando, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, sendo que eu via que as pessoas não estavam indo, ou quando elas iam muito devagar. E eu saía daquela situação para olhar de fora, e quando eu olhava para as pessoas estavam obesas. E elas estavam muito gordas, então elas não conseguiam correr. Elas não conseguiam sair do lugar. E a Camila foi e me mostrou o versículo de Hebreus 12, que foi o que o Felipe leu hoje. E eu acredito que existem coisas que a gente precisa deixar. Acredito não, tenho certeza. Que existem coisas que a gente precisa deixar para largar essa obesidade, para conseguir correr a corrida que nos foi proposta. O Evangelho fala mais de renúncia, ele fala de amor também, mas ele fala muito sobre renúncia. A cruz fala muito sobre renúncia. Então, que possamos nos livrar de tudo que tem nos engordado, que tem nos deixado obeso, e que possamos correr a corrida que nos foi proposta, porque é uma ordem ir por todo mundo. E como iremos se estamos gordos, se estamos obesos e não conseguimos mal andar? Então, que essa noite sirva para que nós nos livremos de tudo que esteja nos atrapalhando de cumprir esse mandamento. Diante do que ela falou, olhando, versículo 1, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado, que tenazmente nos assedia. Corramos. Lembra, Felipe? Corramos com perseverança, porque a carreira de Moisés ele correu. A carreira de Abraão, você não vai fazer o que Abraão fez, nem o que Noé fez, mas a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira para o Roger. Eu não quero a carreira dele. A carreira dele é dele. Às vezes a gente está disputando a carreira dos outros. Existe um plano para você no céu. Você veio ao mundo para um plano. Minha cunhada está grávida, vai nascer a Débora. Eu nunca esqueço de uma vez uma profetisa que falou, se vem uma menina, porque Deus quis uma menina, para esse tempo essa menina tem um plano. Quando você nasceu, Deus quis um menino, Deus quis uma menina, porque tinha uma carreira
proposta para esse menino, para essa menina. Ele precisava dessa menina nesse tempo. Ele precisa desse menino nesse tempo. E é você. Não é a carreira de Abraão, é a tua carreira. A carreira que te está proposta. Diante dessa palavra, eu ia deixar vocês tudo no lugar. Mas diante dessa palavra, acho que algum movimento tem que ser feito. Amém? Simbolicamente, não vai dar todo mundo aqui na frente, nem quero que a gente se amontoe. Mas que todos de alguma forma deem algum passo. Né? Fiquem livres para vir a essa frente aqui, para encher aqui. E que todos corram, dê um passo, vai, dá um passo. Você pode fazer isso? Simbolicamente, Senhor, eu estou saindo. Eu estou saindo do lugar que eu estou. Pode ocupar aqui no canto. Mas que nessa sua saída você deixasse o seu lugar. Deixe o teu antigo lugar. Eu deixo o meu antigo lugar. Eu deixo o peso daquilo que eu amei, daquilo que eu acumulei. Eu deixo o fardo. Você aí na sua casa, sai do lugar também, sai do sofá, se ajoelha diante da sua TV e deixa. Você pode ficar livre agora, diante do altar do Senhor. O que nós vamos deixar? Qual é o nosso melhor? Vamos cantar, Ellen, vamos deixar diante do Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é uma oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Se você deseja se ajoelhar, se ajoelhe. Para tudo abandonar. Se você deseja entregar a sua vida a Cristo pela primeira vez, fazer a primeira renúncia, a primeira renúncia, o primeiro sacrifício, faça agora. Para nele confiar. Minha primeira renúncia. Eu desisto do mundo, eu desisto do pecado. Você que estava afastado do Evangelho de Cristo, essa noite você se reconcilia com Ele. Faça um movimento de sair do seu lugar, dar uns passos aqui e entregar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu
Tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Está fluindo um rio de vida nesse lugar. Ele está tirando os fardos, Ele está tirando os pesos, Ele está recebendo a sua oração. Poder está sendo liberado nesse lugar. Recebe a liberação do trono de Deus. Sou Deus, Senhor. Eu entrego tudo. Sou Deus, Senhor. Eu entrego tudo. Sou Deus, Senhor. Não para que eu seja conhecido, não para que eu seja notado, mas para que o céu me conheça. Porque eu te amo, autor, consumador da minha fé. Eu desisto do mundo, eu desisto de amar ao mundo. O céu te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. A nossa história é uma história de renúncias. A história do Evangelho é uma história de renúncias. Para muitos aqui é a primeira renúncia. Enquanto nós orávamos, eu senti que ministérios estão nascendo aqui. Foi em ambientes como esse que eu e Camila decidimos tantas coisas, tantas renúncias. Decidimos deixar tantas coisas. Ele quer que você mude coisas a partir da palavra recebida. Muda. Muda. Certo homem de avivamento disse certa vez, não me lembro o nome, mas ele disse: só tem uma vida para viver. E só tem uma vida para te dar, Jesus. Não teremos outra chance. Eu só tenho uma vida. E uma vida para te dar. Eu louvo a Deus porque a gente escolheu desde a juventude viver para Jesus. Eu creio que pode ser que algumas pessoas aqui tenham nessa noite feito a primeira decisão por Jesus. Eu quero só conhecer. Tem alguém aqui que estava afastado de Jesus e se reconciliou essa noite? Ou algum entre nós aqui que está fazendo pela primeira vez essa renúncia do mundo, renúncia, entregando a vida para Jesus pela primeira vez? Tem alguém? Eu vejo alguns rostinhos novos aqui. Tem? Levanta as mãos só para eu te conhecer. Se algum de vocês está fazendo essa oração de entrega, de renúncia, de reconciliação.
Tem pessoas aqui? Aqui na igreja? Levanta a mão para eu te conhecer. Tem alguém pela primeira vez? Vindo para Jesus hoje? Amém? Fica sensível na hora da saída da igreja, para você abordar também os visitantes e entender, né, o que eles entenderam da palavra, o que eles aprenderam. Amém? Você recebeu em nome de Jesus? Vamos andar nisso? Queria que antes de acabar, a gente orasse como oração unânime da igreja, por 2 pessoas. A irmã Marli, ela está aí? A Marli? Não é a Marli Areal, é a Marli, mãe da Thalita e da Natália. Ela está aí? Irmã, você pode vir aqui à frente, querida, para a gente orar por você e sua família. Se as meninas estiverem aí também, ou algum familiar seu aqui. Muitos anos, né, que a Marli congrega aqui em Terra Fértil. Eu lembro de você, minha irmã. Pode vir, querida. Ela passou por uma perda familiar, né? Seu irmão Josias, há uma semana, faleceu, e nós como igreja nós vamos orar por você, Marli. Pode ficar aqui. Queria 2 irmãs aqui, pertinho dela, da filha dela. Toca nelas, representando a igreja. Isso, Tati, obrigado. Vamos consolar, amém? Com o consolo do Espírito Santo, essa família. Queria também que junto a gente também clamasse pela vida do Tuninho. Ele teve melhoras, a gente tem orado pelo Tuninho da Sara, teve melhoras, mas ainda se encontra internado, e a igreja vai fazer constante oração por ele, amém? Levanta a tua mão, vamos declarar o consolo do Espírito Santo, a força de Deus sobre a vida de Marli, sobre a vida de suas filhas, sobre toda a sua casa. Nós declaramos, Marli, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus é poderoso para enxugar as nossas lágrimas, para nos fortalecer, para nos dar direção, para tirar todo o fardo, para fazer com que a gente continue caminhando na fé, olhando para Jesus firmemente, sem retroceder, sentindo sim, mas permanecendo, crendo, firme, caminhando com Jesus, Marli, dando muitos frutos. Eu abençoo sua vida, a sua fidelidade esses anos todos, você e sua casa, servindo ao Senhor, sejam abençoadas, sejam edificadas na fé do Senhor. Nós como igreja clamamos por Tuninho também, naquele leito de hospital. Nós declaramos que é chegado o tempo de ele ter alta, declaramos em nome de Jesus, Tuninho recebe cura, recebe ar nos seus pulmões, oxigenação no seu sangue, declaramos o seu restabelecimento, queremos nos alegrar com a tua vida de volta aqui no meio da congregação. Recebe, Tuninho, em nome de Jesus, o toque, através das orações da igreja, o toque que te dá vida, em nome de Jesus. Clamamos que você continue melhorando e evoluindo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmã Marli, a gente sente, né? É normal. Eu também tive uma perda na minha vida, que eu senti muito na época. E naquela época o Senhor me deu essa frase, eu repito o tempo todo. Quem sabe você, muita gente, né, passou por luto nesse tempo. Deixa eu falar aqui com a Marli. E o Espírito Santo me deu essa frase, quando as pessoas me perguntavam assim, você está bem? E a gente fica sem graça de dizer que não está tudo bem, né? Vou perguntar, está tudo bem? Não está bem. E eu não sabia muito o que responder. As pessoas preocupadas chegavam assim, você está bem, Felipe? E veio essa frase no meu coração e eu uso para falar para os irmãos. Eu disse assim, eu estou firme. Porque a gente não fica bem o tempo todo. A gente não fica bem, mas o importante é estar firme. Porque se a gente ficar firme, uma hora a gente vai ficar bem. Amém? E é isso que eu ensino e falo para as pessoas, fica firme. Ainda que a tristeza natural vem, mas permanece firme. E a paz vai entrar. A paz vai encher você. Quer falar, querido? Aleluia. A irmã é Josias, né?
Marli está compartilhando aqui que 2 dias antes dele partir, ele aceitou a Jesus. Amém? É isso que nos conforta, nos consola. Amém? Deus abençoe você e sua casa, minha irmã. É isso que nos enche de paz. Amém? Queridos, somos corpo, somos família. Se você puder, na hora antes de ir embora, fala com a irmã Marli, fala com os visitantes da igreja. Gente, não posso sair sem falar isso. O Tiago me lembrou que amanhã é véspera de feriado, então tem que ter resenha após o culto. A gente fica mais um pouco, conversa, até a hora que o irmão for apagar a luz, fechar a igreja. Aí a gente vai comer em algum lugar, entendeu? Mas a gente amanhã, muita gente não trabalha, então vamos ter um tempo, né, de comunhão, amém, Marcelo? Deus abençoe, vai em paz em nome de Jesus. Tem cantina para você bater papo e comer. Estou aqui. Tem cocada também para vender aí, ó. Vamos abençoar a irmã. Amém? Eu entrego hoje aos pés